Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouco das ferramentas de criação de realidade de Access Consciousness. Temos aqui hoje eu, Fábio Meira, facilitador certificado de Access Consciousness. Temos Bruna também, que vai falar um pouco conosco das suas experiências com as ferramentas. Opa, não estou conseguindo ouvir. Lenovo K6. E agora, melhorou, Lenovo? Então, e hoje o nosso objetivo aqui é justamente assim ter um bate-papo esclarecendo, especialmente para ser um convite para as pessoas usarem mais essas ferramentas maravilhosas, porque quem aqui já conhece Access? Quem conhece? Levanta a mão. E quem já usou as ferramentas assim naquela situação em que você realmente estava escolhendo uma mudança e a coisa parecia que não evoluía e por mais que você tentava e fazia A, B e C, não chegava no E nunca, enfim, parecia que estava num ciclo ali que não evoluía e de repente, buf, tudo muda. Não é bacana isso? Não é um espaço de criação maravilhoso? Patrícia, você quer falar alguma coisa? Olá. Patrícia levantou a mão. Oi, Patrícia. Não? Então, Bruna, o que você quer falar com a gente hoje sobre as ferramentas e a sua experiência com Access? Primeiramente, boa noite. A gente só queria saber se tem alguém aqui que não é de Axis ainda. Se não tiver com a câmera aberta, pode escrever aqui no bate-papo se tem alguém que não conhece, ainda não sabe o que é Axis. Ok? A princípio, pelo que a gente está percebendo, o pessoal aqui é, né? Na verdade, eu e o Fábio, a gente tem conversado muito e visto, se for ver pelo tempo dessa realidade, eu estou há pouco tempo em Axis, né? Que as ferramentas mais poderosas, elas estão no curso de barras e muitas vezes a gente que já está há um tempo praticando tudo isso, acaba não colocando tão em prática essas ferramentas em todos os momentos do nosso dia, né? Que uma das ferramentas mais poderosas, a gente estava falando ontem até no curso de transliteração, né? A quem pertence isso e algumas outras ferramentas que tem, quantas vezes no nosso dia a gente não percebe sensações, intensidades, e a gente, mesmo sabendo que existem as ferramentas, não coloca em prática o tempo todo. Então, a gente queria que essa chamada ser o convite para que a gente usasse mais ainda as ferramentas e também trazer as pessoas que ainda não são de Axis, contribuindo aqui com quem é, dar o seu depoimento para as pessoas verem que de fato transforma a vida de todo mundo, né? Exatamente. E assim, Papo. Access, a gente sempre fala que as coisas que se fazem, as ferramentas que a Access traz para nós, estão além dessa realidade. Por quê? Porque elas permitem acessar um espaço, como a gente diz, tudo que é feito, cada classe, cada vez que você corre suas barras, o que se busca é que você saiba que você já sabe de tudo, ok? Como ser infinito, nós temos infinito saber, infinito ser, infinito perceber, infinito receber, ok? E o que acontece é que algumas vezes a gente entra em espaços ou compra coisas dessa realidade que acabam limitando tudo isso, e de repente você vai comprar outra coisa para tentar resolver aquilo e acaba se enrolando muito mais e criando uma forma e estrutura que na verdade nem era necessária. Então, como seria assim você acessar o seu saber e saber que você consegue criar a realidade que você sabe que é possível com total facilidade? Né? Até tem um mantra de Access que a gente costuma dizer que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Para quem já fez barras, barras normalmente é o primeiro contato que a pessoa tem com as ferramentas, que é a primeira classe que as pessoas fazem quando vem para Access, né?
Aí você fala daqueles 32 pontos na cabeça que, quando são tocados, eles fazem uma descarga eletromagnética de todos os pensamentos, sentimentos, emoções que estão armazenados lá, criando crenças limitantes e tal. Tudo muito bonito e tudo realmente funciona, é mágico. Eu tive a experiência, eu tenho certeza que todos aqui, se eu perguntar, têm alguma experiência também, de você estar naquela situação e, de repente, puxa, correr as barras e parece que você está num espaço novo. É como se te tirasse aqui do meio do labirinto e te colocasse num campo aberto, onde você tem, como a gente chama mesmo, infinitas possibilidades. E aí você escolhe. É uma leveza, assim, que realmente é algo que a gente pode dizer que não é dessa realidade. E correr as barras é uma coisa mágica, porque você não precisa nem contar problema para ninguém, você não precisa entrar na história, você não precisa, não tem forma, estrutura de nada. De repente você só lá, senta lá, recebe, deita na maca, recebe, e parece que os problemas somem de maneira mágica. Como seria ter mais disso? Para quem ainda não conhece, para todos os que facilitam barras aqui, que convite a gente pode ser para trazer mais disso para mais pessoas? E que realidade a gente pode criar com tudo isso, não é? Então, Bruno. Oi, eu tô vendo que entraram algumas pessoas aqui, que são novas também em Access, algumas pessoas que estão interessadas também em fazer o curso, que ainda não fizeram, Ah, e o quanto a gente pode ser um convite, que todo mundo que já fez também, para trazer cada vez mais pessoas para acessar a consciência, e o quanto é mágico quando a gente tem essa consciência, a gente é um divinista, sabe tudo, a gente consegue deixar de fato, às vezes, é como se a gente pegasse a nossa mente, ficasse um pouquinho pro lado, e já totalmente nessa nossa permissão para receber o que o universo pode trazer para a gente, porque a gente sabe de tudo. E o quanto a gente se limita por comprar os pontos de referência dessa realidade de que as coisas não são tão fáceis assim, a gente acaba comprando tudo isso como real e verdadeiro, né? E como pode ser muito mais simples. é Vai verdade. falar alguma coisa? É verdade. Tudo pode ser muito mais simples se a gente simplesmente se permitir, né, acessar esse espaço. Então, como eu ia dizendo, essa chamada busca mais assim ser um instrumento do convite, que quem já conhece as ferramentas pode levar, pode passar para outras pessoas. Sabe, de repente aquela coisa assim de você querer chamar alguém para correr barras lá no, né, que você atende, ou chamar alguém para sua classe de barras. A pessoa pergunta o que é isso mesmo, sabe? O que são barras? O que é Access? Você já parou para pensar como você pode ser o convite para alguém experimentar essa maravilha de ferramenta, desse conjunto de ferramentas, que na verdade começa ali nas barras, aqueles 32 pontinhos na cabeça que, quando você toca, faz a descarga eletromagnética de pensamentos, sentimentos, emoções, estão causando, criando crenças limitantes que criam padrões repetitivos, e de repente você apaga tudo aquilo e, ué, cadê meu probleminha favorito? E adivinha só, ele sumiu, ele não existe, ele nunca existiu, era só uma invenção. Então, quanta facilidade a gente pode levar sendo convite para as pessoas com essa energia? Aí a pessoa começa a usar barras e muitas pessoas, ok, agora eu escolho facilitar também, porque essa mágica é muito poderosa, muito potente, e eu escolho levar isso para mais pessoas em classes. Ok, aí o que você faz? Você só precisa fazer 3 classes de barras e você já pode ser facilitador. E, na verdade, quando você faz uma classe, você já está habilitado a correr as barras das pessoas, né? Porque, como a gente também aprende, nós, como seres infinitos, já sabemos de tudo. Então, você fez uma classe de barras, você já recebe um certificado e você pode atender as pessoas, inclusive receber dinheiro por isso, né? Que é o trabalho que muitos terapeutas fazem, muitas pessoas que já trabalham com terapias acrescentam essa ferramenta. Enfim, como pode melhorar, como pode E ser mais quanto, convite para as pessoas também, né? e o quanto pode ser o convite para outras profissões, né? Que é aquilo que a gente fala. A maioria das pessoas acham que barras se limita muito aos terapeutas, né? Ou alguém que já trabalha com psicologia, e igual a minha formação inicial é estética. Depois eu fiz uma formação em coaching. E como as barras, elas limpam todas essas crenças limitantes, todos esses padrões de pensamentos aí que levam os sentimentos e as ações das pessoas,
é gratificante e contribuição para todas as profissões. O quanto o profissional ele tenta, às vezes, a gente acha que é uma coisa e está tentando tratar isso. E o quanto várias outras coisas estão causando isso. E a gente fica limitado só em tratar isso. Então, assim, quando a gente corre as barras do cliente, eu faço o processo de facelift, aí trabalha para corporal. A gente pode ser contribuição em englobar isso nos nossos atendimentos. A gente não precisa só se limitar em virar praticante de barras, a gente pode também associar com o que a gente já faz na nossa profissão, né? E o quanto a gente é o convite, então, para que dali as pessoas nos procurem para acessar, para fazer uma coisa que ela nem imaginava que traria ela para essa consciência, e a gente é o convite, então, para elas acessarem cada vez mais a consciência. Exatamente, é bem isso mesmo. E é bacana que até o ano passado, o Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, ele falou para as pessoas com muita clareza e de uma maneira muito expansiva que realmente barras não é uma terapia. Barras é um jeito diferente de funcionar. Access é um conjunto de terapias para a gente funcionar diferente. Então, um conjunto de ferramentas, desculpa, para a gente funcionar diferente. Então, como seria você, por exemplo, a gente já sabe de empresas que, por exemplo, a OAB já colocou na sua cartilha de terapias para advogados que trabalham em ambientes, às vezes, de muito estresse, reconhecendo o poder de barras para aliviar as pessoas que estão nessas posições, né? Então, que convite a gente pode ser para levar pessoas em outras áreas, da estética, da beleza, de empresas. Conheço pessoas que trabalham em bancos também e já levaram barras para os colegas de trabalho. Então, começa a perceber a dimensão que a coisa toma quando você torna isso uma ferramenta de... Assim como a pessoa faz uma caminhada, ela pode correr barras, por exemplo, né? Algo do dia a dia, algo que, uau! Eu tenho essa questão importante, uma reunião no trabalho e estou num projeto interessante, as pessoas, às vezes, de áreas que demandam mais da sua capacidade. Você já ofereceu o quanto o barras pode ser o convite para isso? Porque a gente pensa, às vezes, só em pessoas que estão com dificuldades, problemas em alguma questão, mas enquanto as pessoas realmente estão ali só na sua fase produtiva e realmente poderiam produzir mais, né? Tendo menos dessas limitações, dessas coisas que ficam travando esses pensamentos, sentimentos e emoções. Então, que convite barras pode ser para pessoas em profissões, entre aspas, de muito estresse? Já pensou? Já pensou se toda empresa, como tem a hora do café, tivesse uma hora de barras, por exemplo? Já pensou se as escolas, às vezes, as professoras que vão ensinar, se elas pudessem, né, receber barras para daí entrar na sala e ser o convite para os seus alunos e ensinar a partir de um espaço diferente? Já pensou se mais instituições adotassem isso? E que convite você pode ser na profissão que você está? A Bruna, por exemplo, falou de estética, como ela já trabalhou bastante com estética. Tem uma outra ferramenta, e que também é um curso muito bacana de Access, que se chama o quê? Facelift energético. Que a Bruna agora acabou de escolher também ser facilitadora de facelift energético. Como pode melhorar isso? E aí, Bruna, o que você percebe do facelift? Que espaço pode ser criado com facelift? Então, na verdade, eu falo que eu buscava algo que eu nem sabia que existia, né? Quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, e lá a minha primeira facilitadora disse que existia o facelift. Eu falei, não acredito que isso já existe. Eu busquei tanto que eu fui fazer o curso de barras também, para ver se eu conseguia associar na profissão para ter melhores resultados. Porque tem determinados clientes que enroscam o tratamento e parece que nada flui, e você está fazendo tudo certinho, né? Do jeitinho que você aprendeu, o clareamento de rejuvenescimento, e parece que não funciona. Então, o quanto a gente, como um facilitador de barras, de facelift, a gente pode ser um convite até para os clientes e para os profissionais. O que tem causado aquela mancha no rosto daquela cliente? O que tem causado aquele envelhecimento, aquelas marcas bem expressivas? Tem tantas pessoas que já são tão novas e compram esse ponto de referência. Então, o quanto a gente pode ser a contribuição que, de fato, trata a causa do que está causando aquilo, e não fica só fazendo uma técnica no externo. O quanto o profissional da área da beleza,
massagistas, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos que trabalham com beleza podem ser um convite para tratar o mundo interno do cliente dele, né? Eu falo que você está tratando dentro e fora, e o fora é só o reflexo de como está o nosso interior. Então, como seria se as pessoas tivessem mais consciência e não ficassem só presas naqueles pontos de referência? O que causa mancha é isso, o que engorda é isso. Será que é igual para todo mundo? Eu que já estou um tempo na área, eu vejo muito que muitas pessoas fazem tudo certinho, aquilo para emagrecimento, certinho, aquilo dos produtos para o rosto, e na verdade ela não funciona. A gente sabe que o nosso corpo, ele mostra para a gente cada vez mais tudo aquilo que a gente precisa perceber que a gente não está faltou a palavra aqui, Fábio, tomando consciência daquilo que de fato a gente é. A gente fica num piloto automático e quando a gente vai se olhar no espelho, a gente vê aquele aspecto de envelhecimento, a gente vê que a gente já engordou um monte e a gente nem percebeu que aquilo estava acontecendo. E aí a gente se foca só nos métodos tradicionais. Aí eu comecei a engordar, então agora eu vou fazer dieta. Aí eu comecei a engordar, então eu vou fazer um exercício. E o quanto aquela pessoa tem se julgado e engordado de tanto auto-julgamento que ela tem dela mesma por não pertencer aos padrões dessa realidade. E o quanto as técnicas tradicionais, às vezes, nem para essa pessoa funciona, quanto mais ela coloca uma carga energética ali, de que não tá legal, de que ela tá horrível, de que ela tá gorda, de que não tá funcionando. Assim como a gente vê no dia a dia aí, quando as pessoas estão com problema com dinheiro, quanto mais foca na dívida, quanto mais foca no problema, parece que aquilo aumenta. E aí ela acaba procurando tudo que a indústria aí da área da beleza fala, remédio, tratamentos, e nada funciona. E essa pessoa acaba até criando um quadro depressivo. Acaba criando outra doença, somatizando, porque ela acha que o problema ali é com ela é um ET. Enquanto a gente sabe, né, quando a gente entra em áreas, a gente começa a ter mais consciência do ser infinito que a gente é e dos sinais que o nosso corpo pode trazer para a gente o tempo todo. Então, quando a gente expande a consciência para isso, a gente consegue devolver o que não é nosso muito mais fácil, e aquilo que a gente percebe que a gente está causando, a gente consegue destruir, descriar aquilo que não está fluindo na nossa vida, que por algum momento a gente comprou como real e verdadeiro. Mas está tudo certo. A gente tirou, agora a gente descria. Pode ser leve desse jeito, né? Tudo pode ser, como o mantra de Axis diz, né? Com facilidade, alegria e glória. E é interessante também que a gente aprende usando essas ferramentas, que é o seu ponto de vista que cria a sua realidade, né? E quantas vezes assim você, se tratando de corpo, por exemplo, eu falei aqui no início, agora que teremos a classe de 3 dias de corpo em Florianópolis, no mês de maio, enfim, e o quanto nós usamos o nosso corpo como um lugar de guardar julgamentos, ao invés de perceber a ferramenta maravilhosa e magnífica de percepção de órgãos sensoriais, enfim, de estar nessa realidade. Como seria estar aqui sem um corpo, né? E a gente tem um corpo e o que a gente faz, às vezes, é olhar onde tem uma gordurinha sobrando, onde isso aqui não está grande que chega, onde isso aqui está grande demais. O facelift é bacana porque, na verdade, são mais de 20 energias que se ativam na hora que você faz o processo de facelift. E ele é chamado de facelift porque o resultado aparece na estética, no exterior também, mas aqui ele pega lá de dentro, assim, aquelas energias. Assim, tem inúmeros casos de manchas tratadas, pessoas que já colocam, e o bacana é assim, que você já tem resultados às vezes na primeira sessão, né? E muitas vezes assim, para esse resultado se manter, você faz mais algumas, enfim, conforme o caso, sempre está na pergunta e perceber a energia ou o que o corpo está pedindo ali, né? Mas assim, para as mulheres, já quantos casos de pessoas que fizeram facelift e tiveram, por exemplo, os seios mais levantados, bumbum mais levantado, enfim, questões de estética mesmo. Por quê? Porque não foi só da estética, foi algo que foi trabalhado na energia da pessoa, do corpo em si. E às vezes até adolescentes, questões de espinhas também, né, ou questões hormonais, pessoas, né, mulheres na menopausa. E assim, para homens também, até eu recebi um dia, estava com uma mancha no rosto ali, e a Bruna fez um facelift para mim e sumiu. Como pode melhorar? Como pode ser mais fácil isso, né? Pode melhorar. Aí você vai fazendo, usando essas ferramentas, percebendo essas mágicas,
essas sutilezas e, ao mesmo tempo, o quanto tudo isso é poderoso, e, na verdade, você tem todo esse poder, né? Você não está utilizando de nada externo a você. É realmente essa capacidade de que, uau, eu posso, eu sei fazer, isso é mágica, então, ok, eu sei fazer mágica. Foi milagre? Ok, eu sei fazer milagre, né? Então, assim, de duas classes aí agora que as pessoas conhecem bastante, uma Barras, que seria o primeiro convite, o Facelift, pessoas da área da, né, que trabalham muito, valorizam muito a estética, mas vai muito além da estética. Nós, na verdade, somos seres infinitos, então, assim, não dá para dizer que uma coisa é pontual. Então, quanto pode estar relacionado com aquilo, né? E depois também tem uma infinidade de processos corporais, que as pessoas aprendem nas classes de 3 dias de corpo. Depois, com 2 classes, 3 dias de corpo, você pode sair e também correr processos corporais, que vão lá da memória celular, circuitos e coisas que você pode fazer até para fazer, para tratar, de repente, cicatrizes, marcas de cirurgia, e aparece realmente ali algo diferente na pessoa para tratar a visão. Um dos mais conhecidos também é o MTV-SS, que faz um... Uau! Que se dizer do MTV-SS, né? Que ele faz um abastecimento energético no corpo de todas as áreas do corpo. Mas sabe uma coisa? Para chegar da facelift, para poder dar os processos corporais, você tem que, depois de Barras, fazer o quê? Fundamento. Então, o que é o fundamento de Access? Quem aqui já fez fundamento? E aí, quem quer falar um pouco do que mudou na vida com o fundamento? O que é o fundamento para você? Porque você começa recebendo Barras, de repente, uau, eu quero mais disso, vou fazer um curso. Aí você atende Barras, Barras entra na sua vida, faz fazer, e de repente alguém diz para você, ei, que tal fazer um fundamento? Fundamento? Como assim fundamento? O que é isso fundamento? Vamos construir uma casa? Sim, a sua vida, vamos construir uma vida mais, uau, expansiva. Quem quer falar um pouco da sua experiência no fundamento? Eu posso falar, porque para mim foi incrível, né? Eu falo que quando eu fiz, para mim, aprender as barras, começar a atuar com as barras, associar na minha profissão, foi assim incrível. E na minha vida também, né? E depois que eu fiz a classe de barras e facelift, eu escolhi fazer o fundamento, porque a mudança ela foi tão incrível. Eu comecei eu falei que deu um salto quântico assim tão rápido em pouco tempo, que eu fui para o fundamento. E eu falo que, na verdade, o nome para mim devia ser Desfundamento. Porque você chega com tudo montadinho, você acha que tá tudo ali, e aí quando vem, e aí você tem consciência daquilo tudo que a gente tem acesso no fundamento, é como se a gente se desconstruísse todo para construir de novo, mas sendo a gente. Porque uma das coisas que a Axis traz muito, que a gente vai perdendo a referência de ser quem a gente é. Por que que muita exploração na nossa vida e a gente acaba tendo somatizando em doenças, em... Porque, na verdade, a gente cresce com um padrão de que a gente tem que ser assim, de que tem que seguir isso, de que tem que seguir aquilo. Quantas vezes a gente tem uma energia de criança que a gente não pode ser a gente? E aí você vai para se pertencer àquela realidade, à tua família, aos padrões aí, né? Enfim, impostos pela sociedade, a gente vai deixando de ser a gente. Então, quando a gente entra em barras e percebe que tudo isso pode ser limpo e acessível, dando espaço para o novo, já é incrível, porque ali você vê um novo espaço para ser você. E aí você já falou, uau, incrível. E vai liberando tudo aquilo que não está fluindo na tua vida. De repente, você chega na classe do fundamento. E desfundamenta ainda aquilo que você achava, com as barras você já achava que estava uau. Quando você faz o fundamento, você fala, gente, eu cheguei aqui assim, com a cabeça de um jeito, e você sai totalmente diferente, assim, com uma consciência expandida, assim, absurda. Mais empoderado ainda de ser quem você é, de trazer a tua mágica para o mundo, de perceber que tudo sim é uma escolha. Até não escolher é uma escolha. Se eu não escolho fazer nada para transformar minha vida, eu também estou escolhendo. Se eu sei que hoje existem ferramentas quânticas, Access não é terapia, é um conjunto de ferramentas quânticas que te facilitam mais consciência.
E as pessoas podem começar lá pelas barras e ver a mudança que aquilo causa na vida para poder vir para as outras classes. É isso que a gente fala, que esse seja o convite. Então, quanto mais você expande a consciência e mais vai crescendo nas classes, muitas vezes tem pessoas que nem trabalham com isso e continuam fazendo para, de fato, cada vez ser mais ainda o ser infinito que é e poder se expandir ser você. Eu falo que é incrível poder ser a gente, né? Quando eu cheguei em Axis, eu vi que tinha tanta gente igual eu, porque a gente se acha meio ET, né? A gente acha que só a gente não tá ali com a vidinha meio assim, que as coisas não estão indo tão assim, e aí você não pode ser você. E aí quando você vê ali que você pode ser você, tem um monte de gente que também tem essa energia incrível, que também começa a criar mágica, você fala, uau, é possível que o mundo, se ele escolher, seja assim. E o quanto a gente não pode ser o convite, né, para tudo isso. E é muito bacana porque a classe do fundamento são 4 dias. Então, imagina você pegar e se presentear. Eu até digo isso, se presentear com 4 dias. Porque, definitivamente, nesses 4 dias, você vai entrar lá com todas as suas questões, com tudo aquilo que você sabe que pode, mas ainda não descobriu que pode ou não acessou ainda, enfim. E em 4 dias você vai ter tempo de, digamos, espera-se que você vai ter tempo, mas você vai acessar esse espaço, naqueles cantinhos onde as coisas estão te travando ali, sabe? Você recebe facilitação com relação àquilo, e de repente até assim, em vez de fundamento, podia ser, até se dizer que você desconstrói o fundamento e você tem uma plataforma. Porque o fundamento da casa é aqui está a coluna, então a parede vai ter que subir aqui. Na hora que você quiser mudar uma parede, já tem problema. Não dá. A plataforma é aberta, então você vai construir da maneira que você quiser. Então você vai buscar todos aqueles espaços onde você ainda não está sendo você, está funcionando a partir dessa realidade ou da realidade de outras pessoas, né? Quando a gente fala dessa realidade, é dizer de algo que você comprou como limitação. Porque muito do nosso saber a gente não reconhece aqui, muito da mágica do que nós somos de fato não é reconhecida nessa realidade porque não tem como for provar, simplesmente nós somos seres infinitos e como é maravilhoso isso, né? Então, em 4 dias, você, com um facilitador certificado, você se presenteia com esse tempo, e aí, ok, vamos trabalhar agora. Que realidade eu sei que eu posso criar? E o que está me impedindo de criar essa realidade agora? Quais são as ferramentas que eu posso receber em 4 dias para, então, acessar mais desse poder e criar a realidade? Bom, uma questão que muita gente às vezes traz é a questão financeira, e é sempre muito expansivo e ver que depois que a pessoa sai, ela, consegui fechar aquele negócio, consegui vender aquilo não sei o quê, enfim, ou questões de saúde, que às vezes a pessoa estava lá presa num ponto de vista que a coisa não evoluía, o tratamento não ia, de repente, uau, fui no médico, tive uma novidade, ou agora, não sei, o negócio sumiu, sabe? Enfim, infinitas possibilidades, quando a gente fala de infinito mesmo, é infinito, porque cada um é uma experiência diferente, mas o que eu diria que tem em comum das pessoas que a gente, deixa eu só ver aqui, tem alguém com áudio ligado, das pessoas que fazem fundamento e depois saem do fundamento, é aquela expressão do uau, agora eu estou Exatamente. num lugar novo, que lugar é esse? Tudo é possível aqui, sabe? Agora eu tenho ferramentas. E de repente, assim, não é dizer que você vai direto para o paraíso, né? Que tudo agora vai fluir. Não, você vai encontrar situações no dia a dia, mas agora você tem ferramentas para usar, ok? Sim. Você sabe o que é leve para você, você sabe fazer a tua escolha, você sabe ver, ok, como será a minha vida daqui 5 anos se eu escolher isso? Então você começa a ter mais clareza daquilo que você vai escolher. E mais uma série de ferramentas muito poderosas que a gente consegue trabalhar nesses 4 dias. E realmente o fundamento é uma experiência mágica, é um presente, eu digo que é um presente. E aí depois do fundamento, inclusive vai ter um fundamento agora em São Paulo, que nós estamos fazendo, fundamento de Access Consciousness, ali do dia 15 ao dia 18.
Depois do fundamento, você tem acesso a uma infinidade de outras classes. Uma delas é a escolha de possibilidades, que você faz já com essa nova plataforma, com esse novo acesso ao seu saber. E a partir da escolha de possibilidades, que a gente chama aqui de COP, ou COP, as pessoas chamam, Choice of Possibility, aí você já pode, as pessoas que escolhem trabalhar com Access, atender com Access, criar com Access, você já pode criar workshops de até 4 horas de qualquer tema. Então, já te abre mais possibilidades até de criar rendas, de criar o convite para as pessoas, de levar as ferramentas para as pessoas, né? E o bacana de todas essas ferramentas é que, assim, quando você corre barras de alguém, você está recebendo. Quando você faz um facelift em alguém, você também está recebendo. Ou seja, a energia corre em mão dupla, você dá e recebe ao mesmo tempo. Não é maravilhoso isso? Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais divertido tudo isso? E aí vem classes depois do fundamento que você pode fazer também, além de escolha de possibilidades, 3 dias de corpo, que é aquela classe que a gente comentou no início, que vai ter em Florianópolis, em maio, com o Harris, que é um facilitador internacional, vai ser traduzida a classe, e é uma pessoa, um facilitador fantástico, que já esteve aqui no Brasil algumas vezes fazendo classes. E aí sim, são 3 dias que você vai, sim, só trocar praticamente o tempo todo, trocar processos corporais. São mais de 50, se não me engano, 59 processos corporais, para todos os tipos de situações do corpo. E aí você vai criar uma relação nova com o teu corpo a partir daquilo ali. E é incrível o espaço que você tem quando você começa a funcionar já com essas ferramentas. E, na verdade, processos corporais, alguns já são dados até na apostila de Barras hoje, né? Tem na apostila de Barras, alguns já tem no fundamento. E os 3 dias de corpo, então, ali tem realmente uma infinidade, são muitos mesmo, 50 e 59, se não me engano, processo. Então, imagina você numa classe, 3 dias aplicando, correndo e recebendo processos corporais. Quem é que já fez 3 dias de corpo? Eu, no ano passado, eu fiz 11 classes de 3 dias de corpo. Como pode melhorar? Corpo muito feliz. Eu escolho cada vez mais, porque cada um é diferente, cada um é um espaço novo, é um espaço diferente. Opa. Isabela, você quer falar alguma coisa? Não, não, eu só levantei a mão para dizer que eu fiz. Você fez? Bacana. Então, esse seria um pouco das possibilidades que você tem. Depois aí você parte para as classes mais avançadas, que seria o quê? Síntese energética do ser, de Access. E a partir da síntese energética do ser, você faz a sinfonia de possibilidades que teve agora em São Paulo, aqui no começo do mês, onde você aprende a fazer as sessões de sinfonia, que é uma ferramenta também maravilhosíssima. São 4 dias que você passa lá, trocando processos com as pessoas. E depois tem mais possibilidades, tem classe de maestro, tem a classe de facilitador certificado, que daí você já se apropria de mais dessas ferramentas e você passa a levar essas ferramentas para mais pessoas. E para quem aqui já conhece, para quem ainda não conhece, o mantra de Access, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é também uma ferramenta, né, que a gente vê na apostila de Barras, a gente vê na capa de todos os materiais de Access, porque realmente é algo além dessa realidade, né? Quem aqui nasceu ou cresceu aprendendo que tudo na vida vem a mim com facilidade? Nunca, isso não é daqui, né? O que você acha? Você quer se dar bem na vida? Você tem que trabalhar duro. Você quer passar de ano? Você tem que estudar, menino. Não é assim, não. A vida não é mole, não. Então, nessa realidade, essas coisas não existem. Então, o quanto a gente sabe receber facilidade, alegria. Alegria também, você vai para a escola e já corta o teu barato lá, né?
Ou quando você começa a aprender a falar. A criança é uma gracinha, até começar a aprender a falar, daí é só, não mexe nisso, não faz isso. Ou fala coisas na frente das visitas que não pode, que só pode falar quando o pai e a mãe estão em casa. E já vão cortando barato. Então, o quanto a gente aprende que a alegria faz parte de tudo. Aí você cresce, você se forma, agora chegou a hora de levar a vida o quê? A sério. Aí você quer um relacionamento, as pessoas querem relacionamento o quê? Sério. Pô, cadê a diversão? Cadê a alegria dessa vida? Cadê a facilidade, a alegria? É? E glória, o que é glória? Glória é a exuberante expressão de abundância. Uau, que bonito isso, né? Se você for perceber a energia de glória, né, as coisas gloriosas, abundantes, expressivas, né? Quanto a gente aprende que pode ter muito, ou quanto a gente aprende nessa realidade que tem que se contentar com o que tem, graças a Deus tem para comer, e quanto a gente está passando fome, e olha tantos lugares em que está desastre. Uau, ok, gratidão, muita gratidão, mas e como pode melhorar? Como eu posso ter mais? Né? Então, facilidade, alegria e glória são coisas que são além dessa realidade. E é muito simples, é tão simples que a gente passa batido. Ah, sim, ok, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, blá, 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 blá. Já pensou o que aconteceria se você acordasse todo dia, 10 vezes de manhã, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. 10 vezes à noite, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que espaço será que ia criar isso, hein? Que relação nova com a criação, com o mundo, com o trabalho, com as pessoas, com você mesmo, com seu corpo, que se criaria a partir disso? Está disposto a brincar um pouco com isso? Então, só para você perceber um pouco do que é a magia do ser, e essa chamada aqui a gente criou justamente com esse intuito, para que realmente a gente possa acessar mais desses espaços, essas coisas que as pessoas não entendem. Mas sabe quando você começa a ser muito alegre, quando você começa a não estar mais nos problemas, sabe? Ah, aconteceu tal coisa, e você, putz, está tudo bem comigo e tal. Que mundo você vive? Eu disse, ah, não sei, mas eu sei que o meu mundo está bem mais divertido que o teu. Quer saber? Vem cá, deixa eu correr suas barras aqui para ver se você acha o seu mundo também. Né? E o quanto a gente pode criar o seu convite de uma realidade além dessa realidade de linearidades e problemas e coisas significativas, né? E se tudo realmente na vida vier a nós com facilidade, alegria e glória. Aí você escolhe uma classe, ok, eu escolho essa classe, universo, agora o dinheiro. Né? Quantos lugares a gente torna o dinheiro significativo e o dinheiro acaba sendo o nosso padrão de decisão? Come, mãe. Né? E se não for assim, como pode ser diferente com o dinheiro, por exemplo? Como o dinheiro pode servir a você e não você ficar servindo ao dinheiro? O quanto você pode se apropriar de toda a sua capacidade, de toda a sua seu poder de geração e criação nessa realidade, para que você simplesmente escolha. Tem uma coisa que a gente aprende em Access também, é muito falado, muito reforçado, e está até na Bíblia, que diz o quê? Peça e receberás. Né? O quanto a gente se permite pedir alguma coisa e realmente estar na energia e receber mesmo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Já pensou você pedir isso todo dia e começar a receber facilidade, alegria e glória? Aí todo mundo está nos problemas e você está lá. Nossa, eu não entendo que mundo esse pessoal vive, hein? Hã? Está disposto a ser diferente? Está disposto a ser o convite para uma realidade diferente também para as pessoas? A Bruna contou umas histórias também aí de umas pessoas que depois de um tempo você acaba perdendo contato para as pessoas e diz, ei, vamos combinar alguma coisa, tomar um café, falar algumas coisas, de repente você, eu não sei o que eu vou falar para ela, porque a gente não tem mais nada a ver. Meu, mas faz um mês que a gente não se vê. Bruna, como é que foi?
Pois é, eu falo que depois que a gente entra e a gente vai expandindo a consciência, a gente passa a não focar tanto naquilo que a maioria das pessoas focam, que é no problema de tudo, né? Se a gente for ver também aquilo que a gente mais preza, enfim, quando entra em Axis, é que consciência inclui tudo sem o julgamento. E o quanto menos a gente se julga e julga o outro, mais a nossa vida ela vai fluindo. E a maioria das pessoas, elas só falam de pessoas, né? Sempre reclamando de alguma pessoa, sempre falando alguma coisa, e tá tudo certo, porque eu falo que se é a escolha da pessoa, tá tudo bem, mas quando a gente vai acessando cada vez mais a nossa consciência, chega um momento em que às vezes você acaba convivendo com pessoas que você já conviveu, e aí você fala assim, nossa, não, parece que assim, não dá mais da mesma forma, porque na verdade aquilo já não faz mais parte de você. Ao aplicar as ferramentas quânticas de Axis na tua vida, ao correr as tuas barras, você sai daquele espaço, aquilo já não é mais leve e verdadeiro para você, então você até convive com as pessoas, mas não é mais um espaço que você escolhe estar sempre ali com leveza, porque de fato a gente respeita muito o outro. Se o outro não escolhe, tá tudo bem. Mas eu também escolho leveza na minha vida, né? Então, o quanto a gente pode ser o convite sempre para dizer, viu? Consciência, ela inclui tudo sem julgamento, né? Como seria ter uma vida mais leve, a gente não julgar tantas pessoas, a gente conseguir olhar tudo como um ponto de vista interessante e viver mais na neutralidade, que é outra ferramenta que a gente traz muito em Axis, né? Tudo é um interessante ponto de vista. Quando a gente não fica polarizando, se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim, que é um dos motivos que as pessoas usam muito nessa realidade para falar mal dos outros, que os outros estão errados, que o outro está certo, você está errado, você não tinha que ser assim. E quando a gente aprende que tudo pode ser interessante do ponto de vista seu, em relação a mim, também fica mais leve de eu receber tudo isso. E também da gente respeitar as pessoas, porque às vezes aquela pessoa do teu lado, ela está fazendo o que é leve para ela, é uma escolha. E tá tudo certo, é um ponto de vista interessante. Então também é uma outra ferramenta que a gente usa bastante em Axis. É muito bacana mesmo. E realmente, consciência inclui tudo e não julga nada, né? E se você, com o tempo, você começa a perceber que o que você mais faz nessa realidade é se julgar, né? A gente não julga ninguém sem estar se julgando primeiro. E o quanto isso, às vezes, consome a nossa energia de criação, o quanto isso, às vezes, nos tira do espaço das infinitas possibilidades, como a gente fala mesmo. Então, realmente, o quanto vocês que já conhecem as ferramentas, que já facilitam barras, que já conhecem barras, o quanto a gente pode ser, a partir desse espaço, convite para as pessoas que ainda vivem no trauma e no drama, e dizer, ei, olha só, tem uma coisa diferente aqui, você quer experimentar? Às vezes você está convidando as pessoas para correr barras, mas não porque você quer o dinheiro delas. O quanto você pode ser o convite para que ela acesse uma realidade maior e mais expansiva e realmente ela mude a vida dela. Você convida uma pessoa para vir para o fundamento, para quê? Porque a gente está falando em criar uma realidade onde realmente facilidade, alegria e glória possam existir, sabe? E o quanto a gente pode ser essas ferramentas na prática, no dia a dia, nas nossas interações, né? Às vezes você, sendo você, acessando o teu espaço, a pessoa já vai chegar para você, uau, o que você tem que é diferente de todo mundo? Por que você está sempre assim? Você, assim como? Assim. Bom, tem um negócio que a gente podia brincar aqui, você quer experimentar esse negócio de barras, 32 pontos na cabeça, e quando são tocados, eles fazem uma descarga eletromagnética de pensamentos, sentimentos, emoções, e tudo aquilo que estava te limitando, causando crenças limitantes, de repente se dissipa e você está num espaço novo. Não como papo de vendedor, não. Experimenta, vê o que vai mudar para você e depois vamos conversar, né? Então, o quanto a gente pode ser o convite com essa energia, com essa leveza? O quanto a gente pode trazer para essa realidade, sendo nós mesmos, sendo essas ferramentas na prática. E é muito bacana Eu isso. digo, Bacana ver o eu feedback das pessoas, né? Oi, Bruno, pode falar. Eu tinha um ponto de vista quando eu entrei em Axis e a sensação que eu tinha é como se o outro ele estivesse trazendo dinheiro até a gente, enfim, tinha um peso a isso. Quando eu comecei as classes,
cada centavo que eu pagava para a classe era para mim. Então eu falo, não era para o facilitador, era para mim. Era para minha mudança, era para minha transformação. O quanto eu conseguia investir naquilo para mim, o quanto aquilo era grandioso, né? Foi um ponto de vista também que eu consegui tirar de mim, porque a gente que trabalha com cliente às vezes tem isso, né? Compra um ponto de referência, de que a pessoa está trazendo, de que às vezes a gente cobra e tem vergonha de cobrar e aquela coisa, então. E a cada classe que eu fiz, eu falo que foi o dinheiro mais bem investido da minha vida para mim. Hoje eu trabalho com isso também, é uma escolha minha. Mas assim, eu falo que é incrível, assim, o quanto você chega lá e você sabe que você está fazendo aquilo para você que vale cada centavo daquilo que você está colocando a energia, aquela troca energética magnífica ali, é incrível. É incrível, vale a pena muito. Principalmente nas classes iniciantes, mas até no fundamento, que é uma classe com um valor mais avançado, né, mais alto, e algumas pessoas te falam, nossa, mas tudo isso, você fala, você não tem noção. Quando você fizer, você vai achar que é pouco, É verdade. porque não tem que pague, né? Você se libertar das amarras, de tudo aquilo que te prende de ser você, é como se você chegasse, desde as barras até continuar as classes, como se tivesse um monte de cordas te amarrando, assim, você não pode ser você tá errado em tudo, e quanto você vai vendo que se você é tão lindo, se você é tão gratificante, e o quanto a tua mágica, quanto você pode ser a mágica na tua vida, na vida das pessoas, né? Então eu falo que é muito incrível. É muito incrível, tudo é uma escolha mesmo. É verdade, e escolha cria. E é interessante que você tocou nessa questão do dinheiro, né? Terça-feira a gente vai fazer uma telechamada sobre o dinheiro, e se o dinheiro não for o problema? Porque ele acaba sendo, o dinheiro, na verdade, é uma energia, né? E nessa realidade é algo que existe. Então, a gente somos seres energéticos. E por que excluir da nossa energia, do nosso campo, receber dinheiro também? E realmente é o ponto de vista que a gente tem que vai criar a realidade da gente. Se você tem o ponto de vista de que algo é caro, aquilo pode ser caro. E se você de repente mudar o seu ponto de vista, você já consegue muito mais do que aquele dinheiro que você imaginava que era caro no seu mundo antes, e agora de repente passa a ser simplesmente aquele dinheiro. Né? Quanta forma, estrutura, significância a gente dá às vezes para as questões, para dificultar as nossas escolhas, que na verdade poderia ser muito mais fácil. E realmente, para quem aqui trabalha, eu até deixaria agora a energia do que a Bruna levantou ali, como vocês poderiam oferecer às pessoas uma sessão de barras, não pelo dinheiro que elas vão pagar para vocês, mas sim pelo presente que elas vão estar dando a elas, né? Como você poderia oferecer uma classe dizendo não que ela custa tanto e você vai ter esse dinheiro, mas o quanto ela está se presenteando com aquilo, né? O quanto você vir para um fundamento e se presentear com 4 dias em que você escolhe mudar tudo aquilo que não está funcionando na sua vida, e você tem ferramentas lá que são poderosíssimas, que realmente mudam, e que você sabe que vai ser outra realidade, você vai ser de lá outra pessoa, isso não tem preço, isso não é mensurado. E o quanto mais você vai poder criar, né? Aquela coisa do peça e receberás. Se você tiver o ponto de vista de que o dinheiro vai vir fácil para você, ele pode vir muito mais fácil, pode vir muito mais abundante depois, né, que você muda seus pontos de vista. Então, como seria a gente começar a brincar mais com essas ferramentas e começar a olhar os nossos próprios pontos de vista para ver nessas áreas onde que é possível mais, e a gente sabe que é possível mais, né? Quanta limitação a gente compra dos outros, compra da sociedade, do lugar, da cidade onde a gente vive, que na verdade a gente, nossa, sério mesmo que eu nem acredito nisso, por que que eu tô nessa, né? E de repente só aquele, ei, você já olhou para isso aqui, de repente, ah, verdade, meu, e sumiu. E o que mais é possível agora, né? Uau, que maravilha, que delícia essa chamada de hoje, hein? Muito feliz mesmo. Tem algumas pessoas que eu vejo na chamada, são poucas, mas que não são de Axis. Enfim, alguém tem pergunta para fazer, ou também quem é? Porque a gente deixou a classe seguir muito a energia, né? Do que É, uma, seria mais dito aqui. Percebeu que no início tinha mais o pessoal de Axis, depois
Helena, levantou a Eles não mão. eram, a gente não via. Helena, você quer falar alguma coisa? Vai avançando, a gente vai ter avaliando isso daí. Mas sim, é claro que considerado o tipo de tragédia, né, as proporções da tragédia, existe sim a possibilidade de possam ser recuperadas. Todavia, não é isso o ponto da... Acho que isso não faz parte do assunto aqui, mas enfim. Então, pessoal, é bem isso que a gente queria compartilhar um pouco hoje com vocês, que seja essa chamada o convite para quem já conhece as ferramentas e para quem não conhece as ferramentas. Access Consciousness é um jeito, uma maneira diferente de funcionar nessa realidade, um conjunto de ferramentas para funcionar diferente nessa realidade, onde você escolher criar mais, seja no seu trabalho, nos seus relacionamentos, com a sua família, nos seus fluxos de dinheiro. Então, assim, são as ferramentas para você olhar para todas as áreas. E você começa com barras, 32 pontos na cabeça, são tocados e fazem entre aspas, um delete eletromagnético de pensamentos, sentimentos, emoções que criam crenças, geram crenças limitantes. Aí depois, uau, você pode fazer uma classe. Com uma classe você pode atender, correr as barras das pessoas, né, como a gente fala. Aí depois você, uau, eu escolho ensinar para as pessoas essa técnica. Tudo bem, aí você faz mais 2 classes totalizando 3, com 3 facilitadores diferentes, para você perceber mais a energia diferente e ser a energia que você é, o convite que você é para o lugar onde você está, né? E depois disso tudo você pode escolher ainda, aliás, não precisa ser facilitador, mas você pode escolher fazer um fundamento, que é um presente para você. Você vai aprender processos corporais, você vai aprender ferramentas para tirar você de qualquer situação que você hoje não percebe saída, não vê as ferramentas, não vê como a coisa evolui, e de repente lá naqueles 4 dias, você se presenteia com 4 dias estando lá, sendo facilitado. A gente fala facilitar, é você trabalhar essas áreas onde as coisas não estão fluindo, com essas ferramentas que vão, como a gente fala, além dessa realidade. E de repente você destrói, descria tudo aquilo que estava te limitando e uau, agora o que mais eu posso escolher? Aí tem o facelift, que são mais de 20 energias que você pode aprender aplicando, participando de uma classe de facelift, você já pode atender. E se você escolher dar classes de facelift, você tem que ter barras, tem que ter o fundamento e fazer uma classe de 3 dias de corpo. 3 dias de corpo, como nós teremos em Florianópolis no dia 11 a 13, né? Uma classe de 3 dias de corpo com Harris. A classe vai ser traduzida. Em 3 dias você vai estar recebendo facilitação e o teu corpinho recebendo processos o tempo inteiro, o dia inteiro. Você vai estar aplicando e recebendo processos. Mais de 50 processos corporais que vão atuar em várias áreas diferentes do corpo. Ok? E estaremos fazendo fundamento em São Paulo, do dia 15 ao dia 18 agora. Quem quiser mais informações, nós vamos postar depois junto com esse vídeo. Vamos disponibilizar, vamos também oferecer classes de facelift, classes de barras, processos corporais, workshop de transliteração, vai ter um presencial com processo corporal em São Paulo. A terça-feira vai ter um workshop online para quem escolher participar, vamos deixar os links ali também, sobre dinheiro, e se o dinheiro não for o problema, né? Já pensou o quanto você pode, mudando o seu ponto de vista, perceber como você pode criar mais dinheiro e criar mais com dinheiro? Você já parou para olhar as áreas na sua vida em que você está escolhendo não receber dinheiro? Como assim? Eu não faria isso, jamais. Quem não quer dinheiro? Verdade? Se a gente parar para olhar, tem muitos lugares em que ainda estamos escolhendo não receber. Ok? E como pode ser tudo mais fácil? Certo? Então, Bruna, algum comentário? Eu gostaria de agradecer, né, o pessoal, e se alguém tiver alguma dúvida, pode postar aí no bate-papo, abrir o microfone para falar. Agora que está se encerrando a chamada, Isso. a gente também fala das datas, né, Isso. das classes. Nós vamos postar os links com datas, e agora eu vi o Jonathan aqui também, de Timbó.
Essa semana nós vamos estar com umas criações aqui na região do Vale do Itajaí, Balneário, Timbó também, né? Se alguém escolher saber mais, nós vamos postar os links depois para vocês também. Alguma pergunta, algum comentário final? Então é isso. A gravação vai estar disponível depois. Se vocês quiserem compartilhar, está livre para compartilhar com quem vocês escolherem. E qualquer pergunta também terá lá os nossos contatos, como vocês já perceberam nas redes sociais, enfim, fiquem à vontade para contatar, perguntar e também para criar. A gente gosta de criar, como é mais fácil. Ok? Gratidão a todos, então, e uma ótima semana. Com tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Ok? Que convite podemos ser para uma semana mais gloriosa? Gratidão.